Rádio Unaerp. Entrevista. Olá, ouvintes da Rádio Unaerp. Eu sou Mariana Andrade, do blog Clique Inicial, e a partir de agora você acompanha a entrevista com o fotógrafo e professor César Mulatti. Ele que é formado em Comunicação Social, bacharel em Jornalismo pela Unaerp e vai compartilhar as experiências da sua trajetória fotográfica, tendo em vista o mercado fotográfico e esclarecer dúvidas que alguns iniciantes possuem. César, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Bom, para começar o nosso bate-papo, a gente gostaria de saber como foi o seu primeiro contato com a fotografia? Foi exatamente como aluno de jornalismo da Unaerp. E já tem mais de 30 anos, foi em 1983, 84, por aí. Eu vim fazer jornalismo porque eu achei que eu ia ser um escritor. Sabe aquelas professoras que nos incentivam a escrever? E eu tive muito incentivo nesse sentido no colegial, aquela época chamava-se colegial, né? E chegando aqui, por mais que eu gostasse de escrever e me dedicasse ao texto escrito, eu tive um professor, José Mário de Souza, meu amigo até hoje, que me ensinou a fotografar no segundo ano da faculdade. E eu me apaixonei por aquilo, né? E foi uma coisa tão interessante que, coincidentemente a essa situação de ser aluno do curso e ter a disciplina de fotografia e depois fotojornalismo, a Unaerp me contratou para ser técnico de laboratório. Naquela época eu tinha que trabalhar em vários laboratórios, como teatro, rádio e o da fotografia. Só que eu não olhava para os outros laboratórios. A minha paixão era fotografia. E eu entrava para trabalhar no laboratório por volta de 7, 8 horas da manhã e saía 7 da noite para ir para aula. Ficava o dia inteiro no laboratório de fotografia. Por que eu estou dizendo laboratório? Porque naquela época a gente trabalhava com fotografia analógica. Não era fotografia digital. Fotografia digital é de 10, 15 anos para cá, né? Eu estou falando de mais de 30 anos, né? Eu já estou velhinho. E aí, eu ficava dentro do laboratório, revelando fotografia, fotografando, e assim eu aprendi a fotografar. Esse foi o meu grande primeiro contato com a fotografia. Depois, consequentemente, acabei me tornando fotógrafo. A escola me contratou, inclusive, para ser fotógrafo e depois professor. E aí iniciou a minha trajetória, então, como fotógrafo, tá? Nossa, muito bacana. É bom essa troca de experiências, né? Porque, que nem o pessoal que está começando, não sabe como vai acontecer, é surpresa isso. Às vezes eu acho que você descobrir uma carreira, você descobrir um dom, é sempre uma surpresa, né? Você não acorda de manhã e fala, hoje eu vou decidir o que eu vou ser na minha vida. Eu acho que não é bem assim que funciona. Eu acho que a percepção vai acontecendo, você vai se apaixonando por algumas coisas, algumas áreas. Eu acho que assim vai se definindo a profissão de alguém. Lógico que é muito importante a gente também avaliar não só o dom, o gosto, mas se aquela profissão que a gente está imaginando é uma profissão que pode, por exemplo, prover o nosso sustento e tudo mais. É importante pensar nisso. Agora, eu ainda sou meio romântico nesse ponto. Eu acho que não adianta nada você também tentar ser um médico se você detesta ver sangue, só porque, sei lá, vamos dizer, médico tem possibilidade de ganhar bem. Então não é bem assim. Eu acho que você, acima de tudo, tem que ter o gosto, a paixão pelo trabalho, por aquele trabalho. Consequentemente, eu acho que qualquer trabalho feito com paixão acaba trazendo uma boa carreira, bons dividendos, dá para sobreviver. Nossa, muito obrigada. E César, falando nesse embalo, né, de fotografia, paixão e tal, o que a fotografia proporciona na sua vida pessoal? Olha, eu acho que quase tudo, porque, veja bem, como eu estou te dizendo, desde essa época, eu praticamente fico o dia todo envolvido com fotografia. Eu comecei então como aluno,
depois passei a ser técnico do laboratório, depois me tornei fotógrafo e, consequentemente, professor. E desde então, a minha vida inteira, eu só trabalhei com fotografia. Mesmo nas universidades onde eu trabalhei, continuo trabalhando, eu nunca dei aula de outra coisa, de outra disciplina, de outra matéria que não fosse fotografia. Então hoje, eu sempre trabalhei nesses anos todos com fotojornalismo, fotografia publicitária, fotografia de design digital, fotografia artística, sempre trabalhando na área de fotografia, na área de imagem. Então eu acho que eu não consigo olhar para esses anos todos e me ver fazendo outra coisa, ainda que eu tenha um hobby muito apaixonante que está hoje se tornando o meu segundo trabalho. Mas ainda o meu sustento, a minha vida, ela está em volta da fotografia, até hoje. Maravilhoso. E qual é o seu estilo fotográfico? Você tem um estilo assim próprio e tal? Apesar de ter trabalhado com várias fotografias, então, fotografia publicitária, fotografia de eventos, acho que não fiz casamento assim, mas de um modo geral, sempre trabalhei com várias categorias de fotografia. Mas eu me defino como um fotojornalista. Eu sempre fui apaixonado pelo fotojornalismo e acima do fotojornalismo, pela fotografia de documentação. A fotografia que conta uma história de um povo, de um lugar, de uma comunidade, em um determinado momento, né? Inclusive, interessante que eu dei uma prova ontem para os alunos de jornalismo em cima exatamente desse tema, né? O que era a fotografia, pedi que eles definissem o que era a fotografia de documentação. E é o que eu busco fazer hoje. Hoje eu faço um trabalho praticamente autoral, não estou mais ligado a nenhum veículo, a nenhum trabalho específico, a não ser como professor. E tudo que eu fotografo hoje é para mim. E para mim, modo de dizer, né? São para as pessoas que veem a minha fotografia, porque eu acho que o único valor de uma fotografia é ser vista e causar uma emoção em alguém, ou uma informação, ou um incômodo, um estranhamento, qualquer coisa, mas ela tem que provocar alguma coisa, né? Sim. Então eu me defino muito por aí. Eu sou um fotojornalista, um fotógrafo de documentação. Hoje eu faço muito fotografia de rua, que é uma fotografia muito interessante, que é o dia a dia na rua, né? A rua é repleta de histórias, de personagens. Então é por aí que eu acho que sempre foi a minha fotografia, apesar de ter trabalhado com tantas outras categorias. Sim. Bom, você disse, né, que antes de ser fotógrafo você queria ser escritor, é isso mesmo? Aquela coisa de adolescente, né? Eu acho que eu estou falando de uma época que deve equiparar com a idade que vocês têm hoje, né? Imaginava que poderia escrever poemas, e é interessante, você me faz lembrar uma história legal. Quando eu entrei na universidade, no primeiro semestre, isso fevereiro, março de 1983, não faz essa cara não, porque eu sei que eu tô velho. Em 1983, primeiro semestre, eu tinha tanta vontade de escrever, eu encontrei um amigo, Radir Rondon, um colega que fazia faculdade, tinha acabado de entrar no curso comigo. Uhum. E nós conversando assim, né, quase que na primeira semana de aula, a gente nem se conhecia. Ele olhou para mim e falou, eu gosto de escrever uns poemas. Eu falei, pô, eu também. Vamos fazer um livro junto? Vamos. Vamos fazer um jornal de poesia junto? Vamos. E assim nós trabalhamos o primeiro ano inteirinho da faculdade, fazendo o nosso próprio jornal. A gente vendia os anúncios e para pagar a impressão, que naquela época era tudo bem diferente do que hoje, né? Era necessário uma gráfica para... Bom, hoje também, mas um processo bem mais complicado antigamente. E a gente pagava esse jornal e distribuía gratuitamente com as nossas poesias, os nossos contos, era um jornal literário, e os dos nossos amigos.
E o que sobrava do dinheiro a gente tomava cerveja nos botecos à noite, porque como bom jornalista a gente precisava de inspiração. Então a gente teve assim anos muito interessantes, bem boêmios, bem poéticos, durante todo o curso de jornalismo. Foi muito gostoso. O jornal chamava-se Pena Livre, durou um bom tempo. E por isso eu achei que eu ia ser escritor, mas quando eu descobri a fotografia, eu percebi que a gente podia falar, eu poderia falar o que eu sentia de uma maneira talvez muito mais abrangente, direta e profunda com a fotografia do que com textos. Então por aí, nesse momento, eu pendi para a fotografia e cá estou até hoje. Olha só, são altas histórias. Sim. César, agora uma dúvida que eu acredito que grande parte do pessoal que está iniciando tem. Existe um equipamento, assim, ideal para esse início ou não? Então, essa questão de equipamento, eu costumo dizer que primeiro vai do bolso, né? Que adiantaria eu dizer que um bom equipamento hoje é uma câmera XYZ que custa 20, 30 mil reais? Para um menino que está começando a desenvolver o seu sonho pela fotografia, né? Ele vai se olhar para mim e falar, bom, então não vou ser fotógrafo. Porque tem gente que fala isso, né? Não, precisa de um equipamento assim, precisa de uma lente assim. Lógico que quanto melhor o seu equipamento, quanto mais possibilidades o equipamento der para o fotógrafo, mais chance de fazer uma boa fotografia ele vai ter. Mas, esses anos todos me ensinaram o seguinte: uma boa fotografia, muitas vezes, não está no equipamento. Não está só na lente, só na câmera, no corpo da câmera. Está no olho. Está no olho de cada fotógrafo, de cada menino que quer aprender fotografia. Então hoje o que eu aconselho? O que você pode comprar? Uma câmera compacta? Uma câmera semi-profissional, que é um passo um pouquinho maior? Uma câmera já poderosa, com bastante recurso? Ok. Mas antes de qualquer coisa, aprenda a olhar. Aprenda a técnica com o seu equipamento, mas acima de tudo, aprenda a olhar, porque não adianta nada você ter uma máquina belíssima, poderosíssima, se você não vai apontar ela para uma cena comum, corriqueira, que você não consegue expressar nada com ela. Então, para mim, a fotografia não começa no equipamento, começa no olho. Eu sempre disse isso para meus alunos, e olha que eu tenho nesses anos todos muitos alunos profissionais hoje, alunos morando fora do Brasil, na Europa, o Rodrigo Stocco, um grande amigo, Claudinha Pilege, que tinha se tornado fotógrafa também, trabalhou, acho que estudou comigo, já nem lembro mais. Tem tanta gente que começou assim, começou ouvindo isso, preocupado com o olhar. A câmera é consequência, tá? Então, às vezes, hoje, eu até digo isso, hoje, até uma imagem bem feita, bem pensada, bem olhada com um celular, se torna uma boa imagem, não tem nenhum problema, né? E a técnica usada em câmeras também se aplica para celulares ou não? Tem essa diferença? Eu costumo dizer que tem uma base que se repete nos equipamentos. Então, você tem que ter uma preocupação com o foco da imagem, você tem que ter uma preocupação com a luz que está refletindo a imagem. Então, seja qual for o equipamento, você tem que saber colocar aquela luz, aquela imagem dentro do equipamento da melhor forma possível, né? Então a gente chama isso de fotometria ou de captação da imagem pela luz da forma mais correta, trabalhando os parâmetros que são velocidade, diafragma, enfim, uma série de elementos que se repetem, muitas vezes se repetem nos equipamentos. Alguns muito automatizados, você não tem acesso a esses ajustes, né, a esses parâmetros, eles já estão definidos de fábrica, então você não consegue fazer nada. Outros você pode criar com eles, que são aí sim os equipamentos um pouquinho mais avançados, tá? Então, só para reforçar para o pessoal que está acompanhando, a fotometria seria... Seria você medir
através da câmera, a luz que você tem no ambiente que você está fotografando e, através dessa medição, trabalhar os parâmetros para conseguir colocar essa luz, automaticamente essa imagem, dentro da câmera da melhor forma possível. De que maneira a gente faz isso? Equilibrando a abertura do diafragma e velocidade do obturador, combinando isso com uma sensibilidade que nós chamamos de ISO, que é capaz de reagir a essa luz. Você coloca essa imagem de forma correta dentro do seu equipamento, fazendo uma boa foto. Aí essa luz seria a luz ambiente? Seria a luz que você tem na hora da foto. Se você chama de ambiente, sim, a luz que você está fotografando. Pode ser uma luz de uma sala, pode ser uma luz do sol, numa paisagem, pode ser uma luz artificial, pode ser uma vela. Eu costumo dizer o seguinte, que para os meus alunos, né, quando eu estou dando essa aula de parâmetros, né, de como regular a máquina para captar a luz que você tem na imagem. Costumo dizer que, aprendendo isso, você capta uma luz de um palito de fósforo. A mínima luz possível, até a luz do sol, que é a mais intensa que a gente pode ter, né? Então é isso. Ah, sim. Então, isso também aplica para fotos noturnas, digamos assim? Fotos tiradas no período da noite? Sim, porque luz é luz. À noite você precisa de luz. Inclusive, a primeira regra da fotografia é essa. Para que haja a fotografia, tem que ter um raio que seja de luz, né? Então, até para fotografar a lua, por exemplo, você tem que ter a noção desses parâmetros para conseguir pegar essa luz tênue da lua, qualquer coisa assim, né? Sim. César, agora na parte de edição, existe algum programa ou um aplicativo assim ideal para aplicar essa edição nas fotos? Eu confesso para você que eu nunca fui muito fã de mexer demasiadamente nas imagens. Até por essa formação mais jornalística, eu nunca gostei de alterar demasiadamente uma imagem. Sempre gostei que ela por si só dissesse o que veio a dizer. Mas na fotografia digital e mesmo na fotografia analógica é impossível a gente tirar da câmera uma imagem pronta. É necessário muitas vezes fazer primeiramente um ajuste de contraste, de níveis de cor, enfim. Então isso eu faço. E uso basicamente o Lightroom, que é um programinha que eu acho muito prático. Ele me lembra muito o nosso laboratório analógico de antigamente, né? A salinha escura. Ali no Lightroom a gente tem todas essas coisas, essas palhetas para a gente mexer, contraste, brilho e tal. Mas é basicamente isso que eu faço, é ajustar esses níveis na fotografia. Eu jamais misturo duas imagens, troco fundo. Eu particularmente não gosto, não vou por esse caminho da fotografia. Nada contra. A fotografia publicitária, por exemplo, é fundamental que se use aí outros programas, o próprio Photoshop, para se construir uma imagem, né? Mas como hoje eu faço o meu trabalho pessoal para mim, então eu evito quanto mais possível mexer na fotografia. Né? E como não? Quando somos considerados fotógrafos profissionais? Que saímos do nível amador para profissional? Pois é, né? Essa discussão também é muito interessante. Outro dia eu estava lendo um livro e o autor dizia que o fotógrafo amador é aquele que faz por amor, porque ele não faz para ganhar dinheiro. Então, o fotógrafo amador é um fotógrafo que faz por amor. Aí quando a gente começa a pensar nisso, aí a gente fala, puxa vida, mas que coisa essa discussão do amador com o profissional. Eu sou muitas vezes chamado pela Confederação Brasileira de Fotoclube para ser jurado de salões e bienais, né? Nacionais e internacionais de fotografia. Recentemente, agora, fomos julgar a Bienal de Rio Preto, né? E nos fotoclubes, a maioria dos participantes são, entre aspas, amadores, não são profissionais. E a gente vê trabalhos muito interessantes
às vezes até mais interessantes do que alguns profissionais. Então, essa é uma discussão estranha, né? Amador profissional. Mas, se a gente está tentando definir o que é um profissional, eu acho que o profissional é aquele que trabalha, que usa a fotografia para ganhar dinheiro, como trabalho, como profissão, né? Como ganha-pão mesmo. Então, eu acho que aí seria o fotógrafo profissional. Mas já tem um tempo que eu parei com esse negócio de imaginar que porque é profissional é melhor que o amador. Tenho visto muitos trabalhos em fotoclubes, inclusive, de fotógrafos amadores que se dedicaram a vida inteira a estudar, estudaram mais do que alguns profissionais, com imagens muito interessantes, talvez até mais que alguns profissionais por aí, que se dizem profissionais, inclusive. Então eu definiria o profissional hoje como aquele fotógrafo que trabalha com fotografia como ganha-pão, como profissão, tá? Só isso, mais nada. Nossa. E deixa eu te perguntar, na fotografia, quando a gente está iniciando, a gente procura vários cursos também, né? O certo para o pessoalzinho, assim, que está começando e tudo mais, seria um curso de fotografia básica ou qual seria? Eu acho fundamental você procurar um curso, você estudar. Você pode fazer isso de forma autodidata. Hoje, graças à internet, o que você tem de material disponível é enorme, né? Você pode estudar em casa tranquilamente. Mas é legal você ter um professor, é legal você ter um mestre, é legal você ter um cara que te aponta, olha, aqui não tá bom, aqui poderia ser feito assim, aqui tá maravilhoso, você matou a pau essa imagem. Isso, eu acho que esse papel do professor, que acho que é um passo depois do ensinar a técnica e tal, é muito legal. Então eu acho bacana, e tem muitos cursos hoje, até gratuitos, né? Que é possível você fazer sem ter custos ou com custos baixos. Existem cursos carerésimos, mas também não sei se são necessários. Então é possível você procurar cursos sem muito dispêndio de dinheiro, né? Nossa. E agora, para encerrar, César, quais dicas você dá para o pessoal que está começando? Eu acho que vai na linha que nós estávamos já falando agora nesse momento. Eu acho que a primeira coisa é aprender, é estudar, é pesquisar, é conhecer. Gosta de fotografia? Gosta. Então, tenta aprender. E aprender de que maneira? Volto a dizer, não só técnica, porque tem gente que pensa que só aprendendo a técnica já é um bom fotógrafo. Isso não é verdade. Você percebe nitidamente em algumas imagens que é um aglomerado técnico, mas não tem vida a imagem, não tem história, não tem sentimento, não provoca nada. Então, eu acho que tem que ser uma combinação sempre dessas duas coisas. Você ter um bom conteúdo técnico, mas você ter o seu olho desenvolvido. E às vezes, como nós estávamos falando agora há pouquinho, um professor pode ajudar muito a desenvolver esse olho, a dar dicas. Olha, compõe assim, observa isso. Porque uma fotografia sem história, para mim, não é nada. É uma imagem, às vezes, perdida, registrada, que não faz a gente sentir nada, pensar nada. E para mim, né, estou dizendo de uma forma bem pessoal, o papel fundamental da fotografia não é só registrar, é ir muito além do registro, é contar uma história para alguém ou de alguém. Muito obrigado pela sua participação, César. Tenho certeza que esse bate-papo ajudou e muito o pessoal que está iniciando. E agora eu vou convidar o pessoal a continuar na programação da Rádio UNAERP.